Olá, estamos aqui novamente com você no nosso podcast Você Está Bem? E eu já começo de novo com essa provocação, você está bem? E eu vou te dar a minha resposta. Eu estou bem, sabe por quê? Porque eu estou aqui com você e também com a Liliane Marrone. Olá, Edson. Tudo bem? Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo no nosso podcast Você Está Bem, onde nós temos conteúdos importantes para melhorar seu bem-estar, sua qualidade de vida, sua carreira, seus relacionamentos interpessoais e, por que não dizer, com a sua família e também com você mesmo. Esse podcast é embasado no livro Você Está Bem. E eu estou bem também, Edson, porque é mais um momento onde nós podemos contribuir com as pessoas. Eu espero realmente poder contribuir com você, com todos vocês, nesse início de semana. Lembrando que todos os nossos podcasts são às segundas-feiras a partir das 19 horas, não é, Liliane? É, exatamente. Sempre estaremos aqui com você trazendo temas relevantes, como a Liliane disse. E hoje, Li, tem uma provocação. Como será que a gente consegue, né, de uma certa forma, transformar o silêncio em sociabilidade? Silêncio em sociabilidade. Isso me lembra, Edson. Silêncio me lembra pessoas que não gostam de falar, ou pessoas que se sentem acanhados, ou talvez pessoas introvertidas. E sociabilidade me lembra pessoas extrovertidas, pessoas que gostam de se relacionar com outras pessoas. Seria essa a linha de conteúdo que nós vamos trabalhar Será que o hoje? silêncio é uma pessoa que não gosta de falar? Ou será que é uma pessoa que está pensando para falar, talvez, não é? Ela pensa um pouco mais. Não é que ela não goste de falar, talvez, Liliane, mas talvez ela esteja pensando um pouco mais para falar. Eu costumo dizer que o silêncio, muitas vezes, ele fala mais do que 1000 palavras. Às vezes um momento de silêncio, às vezes um momento de introspecção, de introversão, um momento em que você olha para si, é um momento em que você retorna para o seu eu interior, não é? Um momento em que você olha para si e você pode fazer uma autorrevisão da sua vida. Então hoje é um tema muito polêmico, né? Porque muitas pessoas falam sobre os introvertidos e os extrovertidos. Afinal de contas, introversão ou extroversão? Qual será o melhor caminho para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar pessoal e profissional? Eu acredito que não exista melhor ou pior. Existe aquele que mais se relaciona comigo e que me deixa mais equilibrada. Eu, por exemplo, acredito que sou mais extrovertida. Você, Edson, o que você acredita que é? Eu acredito não, eu tenho certeza, Liliane, eu tenho certeza absoluta que eu sou introvertido. Às vezes as pessoas olham para mim assim, nossa, mas você se considera uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida? Sim, eu me considero uma pessoa introvertida, introspectiva e até um certo ponto tímida. Mas como, Edson? Você é um palestrante, você ministra palestra para os mais diversos públicos em todo o Brasil, para líderes, para consultores. Olha, realmente, mas eu tive que vencer uma barreira muito grande. Eu tive que vencer essa barreira da minha timidez, da minha introversão, porque eu preferencialmente prefiro ficar mais em silêncio. Eu dou muito mais preferências para o silêncio, para a introversão, para o meu retiro interior, né, olhando para mim, olhar para si, do que uma voz exterior. Logicamente que eu gosto muito de falar e de me comunicar, mas apenas quando eu tenho certeza absoluta de que aquilo que eu estou falando vale a pena ser falado, não é verdade? Então, existe uma barreira aqui, a gente já está começando o tema. Como é que você transforma? O tema de hoje, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso podcast, Você Está Bem? O tema de hoje é introversão ou extroversão? Qual é o melhor caminho? E como transformar o silêncio em sociabilidade? Quando você faz esse discurso inicial, me vem uma palavra escolha. Você disse que você escolhe o caminho do silêncio e você pensa muito para falar. E você fala mais quando tem certeza
certeza daquilo, quando você está num ambiente seguro. E os extrovertidos falam sem pensar, então eles escolhem falar mais, eles escolhem estar em relacionamentos de comunicação no bafafá, né, onde todo mundo está falando, é isso? Nós temos apenas que tomar um pouco de cuidado para não rotularmos as pessoas, para não colocar um rótulo. Olha, você é extrovertido, então você fala sem pensar. Tudo que te der, né, na sua cabeça, naquele momento, você vai falar. Não é bem assim também, né? E o outro lado da moeda também, né? Olha, você é um introvertido, você pensa muito para falar. Então, eu sempre costumo dizer que a gente precisa encontrar um equilíbrio e construir uma ponte que seja saudável, de relação e de conexão humana saudável, entre a introversão e a extroversão. Nem tão introvertido e nem tão extrovertido, porque o que incomoda as pessoas é aquela pessoa que é introvertido demais, o caladão, né? Que a turma fala, nossa, como esse cara é quietão, é caladão, a gente tem que forçar para que ele converse com a gente, nós sempre temos que ir ao encontro dele, convidar ele para um diálogo, e às vezes ficar estimulando demais para que essa pessoa fale, isso incomoda as pessoas. Tá? Assim, da mesma maneira, aquela verborréia ambulante, né, do extrovertido que fala sem pensar o tempo todo, blá, 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 e fala efusivamente de uma forma que não traz qualidade, só quantidade de informação. Quer dizer, Edson, que o que incomoda as pessoas é o excesso, são aquelas pessoas que falam demais sem pensar, ou até incomodam as outras porque são entronas na sua comunicação? Existe um apresentador muito conhecido na TV brasileira, que eu não preciso falar o nome, que está falando assim, fala aí, meu, a pessoa está falando, ele tira o microfone, ele é o dono do microfone. É verdade. Ele interrompe, ele corta a pessoa, não é? Então, ser o dono do microfone é muito importante no mundo atual. Ser o dono da palavra é muito importante. Nós estamos vivendo um momento, de novo, né? No momento em que informações que deveriam ser profundas, elas são passadas de forma superficial. Porque a internet está aí ao vivo em cores para nos ensinar todos os dias, né, sobre essa superficialidade rápida das informações. E às vezes nós precisamos nos aprofundar, né? Então, o grande desafio aqui é como construir uma ponte onde nós possamos atravessar esse silêncio e transformarmos o silêncio em sociabilidade. Construir uma ponte. Eu preciso colocar aqui de uma forma muito séria, né, a palavra respeito. A palavra respeito. Eu acho que é o primeiro passo que nós temos que ter para promover uma conexão empática com uma pessoa, não é? Eu preciso do respeito do respectio, olhar outra vez. Respectio é como se fosse o reflexo, né? Olhar de novo, olhar outra vez. É prestar atenção, é dar uma qualidade de atenção. Muitas vezes, em algumas situações das nossas vidas, enquanto nós estamos conversando com algumas pessoas, Liliane, e você percebe que a pessoa está ansiosa para falar. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa está tão ansiosa, ela está falando rápido, ela é extrovertida. Nem sempre. Às vezes é um efeito contrário. Olha que interessante, o introvertido, numa zona de conforto, numa zona de comodidade, eu sou introvertido, eu preferencialmente opto por ficar em silêncio e prestar atenção numa pessoa enquanto ela está falando. Você agora, eu sei que você tem um pouco de dificuldade, porque como você é um pouco mais extrovertida, muitas vezes você está aqui pensando, mas você está querendo antecipar uma fala, ou até mesmo colocar uma posição sua no determinado momento da minha fala. E isso se manifesta, às vezes uma pessoa está segurando uma caneta e ela fica assim, ó. Ela fica assim, ou ela fica tamborilando com os dedos. Ou você já viu aquela pessoa que fica com o pé aqui, ó, sabe? Para cima e para baixo. Então, olha, essa pessoa está ansiosa, ela está querendo falar. O que eu quero? A Liliane está respirando muito, eu vou falar bastante aqui agora, hein, Liliane? Então, não, pode falar, eu deixo você falar um pouquinho. Fala um pouquinho. Aí vai soltar um pouquinho aí a sua ansiedade. É interessante porque o extrovertido, ele precisa de um movimento.
ele é uma pessoa que tem um pouco mais de movimento do que o introvertido. Tende a ter. Tende a ter um pouco mais de movimento. E por isso que ele tamborila. E agora eu dei uma respirada, porque o Edson está totalmente com a razão. Como eu sou um pouco mais extrovertida, então, tendencialmente, nós queremos cortar, nós queremos acrescentar. E aí já fica a primeira dica para você quando estiver conversando com um introvertido. Preste atenção, deixe-o falar. Não o interrompa, porque quando você interromper esse introvertido, ele automaticamente vai se sentir mal e vai parar de falar. Não é isso, Edson? Eu diria que 90% das vezes vai ocorrer isso, Liliane. Então, a palavra respeito justamente é prestar atenção no outro. E como eu prestei atenção em você, que você estava um pouco ansiosa, eu dei o meu lugar de fala para você. Eu cedi esse momento para você. Então, isso é uma concessão. Conceder é dar de novo, não é? Então, olha, a palavra estava comigo, você está ansiosa, eu sei que você é um pouco ansiosa, como você mesmo disse, mais movimento, extroversão, não é? Isso tem muito a ver com temperamento também, né, Liliane? Porque o temperamento é a raiz biológica de uma pessoa. Nós temos temperamentos que são mais energéticos, né, que tem uma energia mais alta. Se, por exemplo, nós pegarmos aí, eu já citei isso em algum podcast, aqui vou citar de novo, né? Uma família de italianos, eles têm uma propensão, né, de serem mais energéticos, eles são um pouco mais falastrões, eles são brincalhões, eles gostam de festa, não é verdade? Agora, se você pegar uma família de germânicos, de europeus, por exemplo, da Alemanha, é interessante você perceber, não é todos os alemães que são assim, entendeu? Mas alguns são mais frios, moderados, centrados. Isso tem a ver com a energia da pessoa também. Uma energia mais alta e uma energia mais centrada, mais moderada, ou até uma energia mais baixa, vai determinar também a comunicação dela e a conexão dela com o seu mundo exterior ou o seu mundo interior. Você falou uma palavra interessantíssima, que é a comunicação. O tema de hoje é comunicação. Como os introvertidos fazem para serem mais sociáveis e os extrovertidos para se policiarem mais na sua comunicação. Se você está assistindo a gente, está gostando do nosso podcast, se inscreve no canal, clica no sininho para ser lembrado sempre quando tem um novo episódio. Lembra que o objetivo deste podcast é acrescentar bem-estar para a sua vida pessoal e para a sua vida profissional. E nesse momento aqui, vamos então aproveitar esse momento para colocarmos a mensagem da semana que tem a ver com esse tema. Que legal. Como transformar o silêncio em sociabilidade, introvertidos ou extrovertidos. Vamos ver aqui qual é a frase da semana. Conectar-se com o mundo de fora para dentro ou de dentro para fora de si. Conectar-se com o mundo de fora para dentro ou, de repente, de dentro para fora. Qual é a melhor maneira? E a resposta: procure construir uma ponte que estreite a conexão do seu mundo com o mundo do outro. O nome disso é respeito. É como você disse, olhar novamente. Prestar atenção. Prestar atenção no outro. E atualmente está bem difícil uma comunicação respeitosa, não é, Edson? O respeito parece que deixou de ser um valor para as pessoas. Elas não se relacionam mais com respeito. Eu acredito que nesse tema que nós estamos falando hoje sobre introvertidos e extrovertidos e a sociabilidade que deve existir, a conexão entre esses mundos é o que vai fazer a grande diferença em qualquer ambiente onde nós
estivermos nos relacionando. Exatamente, porque são mundos diferentes. São mundos diferentes. O mundo do introvertido ele é diferente do mundo do extrovertido. Eu costumo dizer assim que o introvertido adora entrar dentro de uma caverna e ficar ali dentro daquela caverna. Já o extrovertido ele quer o tempo todo sair da caverna, se mostrar para o mundo. E aí há o quê? Há um conflito, né, de valores, de crenças, de valores e até de práticas sociais. Veja só, eu sou uma pessoa que prefiro ficar dentro de casa, no conforto da minha casa, lendo, estudando, assistindo um filme. Já a Liliane, por exemplo, ela gosta de passear, ela gosta de ir para uma festa, ela gosta de sair, ela arruma motivos para sair de casa. E às vezes ela quer que eu vá junto com ela. E muitas vezes, em muitas das situações eu até vou. Em outras situações eu falo, não, vai você que aqui eu quero meu cantinho, quero ficar em casa agora. Então, o respeito justamente é respeitar o limite do outro, né? O outro, ele pode avançar no seu... É a mesma coisa que eu falar para um extrovertido, fique quieto, fique calmo agora. Ele está totalmente ansioso e eu pedi para ele ficar calmo. Ele não vai ficar calmo, ele vai ficar cada vez mais ansioso. Mas nós estávamos falando da questão do temperamento, lembra-se disso, Liliane? Lembro. Então, quando uma pessoa ela tem uma tendência a ser mais centrada, mais moderada, mais calma, e ela vive nesse mundo de interiorização maior, de introspecção maior, em silêncio, de autorreflexão, isso tem um custo para essa pessoa, um custo de energia também. Da mesma forma daquele que é extrovertido, que fala muito, que gesticula muito, que tem uma dinâmica de movimento diferente para o mundo, ele também vai gastar energia. O que nós vemos no comportamento humano, e principalmente na psicologia, é que muitas vezes na relação a dois, né? E nós temos uma relação a dois aqui há alguns anos, há alguns 40 anos a mais, né? E mais, eu vejo assim, essa questão do respeito é muito importante. É respeitar o momento do outro, respeitar a fala do outro, né? E eu vejo dessa forma também. Eu costumo comparar uma pessoa que é introvertida, o introvertido, eu sempre falo isso nas minhas palestras, que o introvertido é como se fosse, uma analogia, uma metáfora, como uma panela de pressão. Uma panela de pressão que muitas vezes vai guardando seus sentimentos, vai segurando. Então ele vai engolindo sapo. Sabe, já viu aquela história de colocar o sapo numa panela e ir esquentando aos poucos? Ele não vai perceber que ele está na panela quente. Então, o introvertido tem muito disso, essa questão da panela de pressão. Ele guarda muito. Ele guarda muitas coisas. Então, ele vai guardando, esquentando, né? Só que chega um momento que ele guarda tanto, porque ele pensa tanto para falar, e muitas vezes o outro está até agredindo ele, ofendendo ele. Ele pensa tanto para falar que ele vai dando uma de que ele é paciente, de que ele é calmo. Não significa que ele é paciente, que ele é calmo. Muitas vezes ele tem uma certa agressividade também, uma certa energia que fica reprimida dentro dele, né? E aí essa panela de pressão toda panela de pressão precisa ter o quê? Uma válvula, né? E essa válvula regula o quê? Justamente a pressão interna da panela. Agora imagina uma pessoa introvertida, introspectiva, que está com essa válvula da panela de pressão totalmente desregulada. O que vai acabar acontecendo? Ele vai continuar armazenando essa pressão, até que chega o ponto que ele explode. Ele explode. E aí, quando ele explode, Liliane, todo aquele silêncio que estava guardado, que estava ali recalcado, reprimido, transforma-se em o quê? Agressividade? Agressividade, ou ele quer falar sem parar, porque ele aí inverte, ele quer sair da caverna a qualquer custo. De qualquer modo ele quer sair dessa caverna. E daí ele quer se posicionar. E daí ele quer falar. Imagina um introvertido que explodiu e que quer falar, está em relação com uma pessoa que é extrovertida e que tira o microfone dele. Fala que eu te escutar. Pode falar. Não, mas agora o microfone é meu.
Imagine isso. A sensação deve ser muito ruim. Muito ruim. E como é o introvertido? Então, o introvertido é uma panela de pressão, né, Liliane? Então, como eu já disse, o introvertido é como se fosse uma panela de pressão. E o extrovertido? O extrovertido, ao contrário. Eu costumo fazer uma analogia como se ele fosse um micro-ondas, tá? O micro-ondas, você sabe, ele processa rápido, não é verdade? Você coloca lá, ele do jeito que você coloca, já liga lá os ponteirinhos, tal, pim, já está tudo certo, já reprocessa e já devolve. O extrovertido ele tem mais dessa, de não engolir sapo. Do jeito que veio, ele já processa, já reprocessa e já devolve. Então, né, ele é como se fosse um micro-ondas. É pá, pim, pá. É esse jogo rápido aqui. Ele não leva desaforo para casa. Basicamente seria isso. Também ocorre o seguinte, Liliane, uma pessoa que fala demais, muito extrovertido, gasta muita energia. E quando essa pessoa fica estressado, é o contrário do introvertido. O introvertido ficou estressado, ele quer falar, ele quer se posicionar. Agora, quando o extrovertido fica estressado, ele fica quieto. Ele fica quieto. Ele paralisa. Ele entra dentro da sua caverna. Que interessante. Ele se afasta. Quando ele fica muito estressado demais, ele fica depressivo. Que interessante isso. Há uma tendência de entrar na depressão. Já o introspectivo, ele pode entrar da depressão para a ansiedade. Ele naturalmente, ele já é um pouco depressivo, mas quando ele fica estressado, ele vai para a ansiedade. Ao contrário, o extrovertido, que está sempre ansioso, de repente pode ter um trauma na vida dele, rápido, brusco, e ao invés de manter essa ansiedade, essa energia forte, ativa, ele resolve diminuir. E talvez até entre em depressão. Entendi. E essa ponte que está muito bem descrita aqui, Liliane, já nos ensina, já nos dá um caminho, né? Nem panela de pressão e nem micro-ondas. Aí eu vou para a moda antiga. O que é melhor do que uma panela de pressão ou do que um micro-ondas? Posso responder? Responda. Você já sabe, ela vai em todas as palestras. Melhor do que micro-ondas ou panela de pressão, que tal um forno a lenha? Um forno a lenha. Que vai aquecendo aos poucos, saindo algumas fagulhas em alguns momentos, equilibrando a energia, colocando um pouquinho mais de lenha em algumas situações, diminuindo o fogo com aquelas tampas, né, do fogão a lenha, os abafadores, para deixar a sua energia mais equilibrada, a sua comunicação mais empática. Porque quando você está muito extrovertido, talvez você esteja muito ansioso. Quando você está muito introvertido, talvez você esteja economizando e perdendo oportunidades, principalmente no ambiente corporativo, de se relacionar, de se expor, de falar. É aquela ideia, né, Edson? Tipo, eu fiquei pensando tanto, eu fiquei pensando, eu sabia a resposta. E o outro foi lá, levantou a mão e falou, tanto na sala de aula, quanto nas reuniões de líderes, quanto em inúmeras situações. A sua resposta está pronta, você tem certeza, mas não fala porque está no momento de introspecção. Edson, e como fazer para sair desse momento de introspecção? Quais seriam algumas dicas para o introspectivo? O que eu sempre dou como dica, Liliane, é acelerar moderadamente. Que interessante, acelerar. Acelerar moderadamente. Vamos lá, para os dois aqui. Então, o introspectivo vai precisar aprender a acelerar moderadamente, aquele que é introspectivo. Introvertido, um pouco mais tímido. Então, ele tem que aprender a acelerar moderadamente. Ao contrário, aquele que é muito ativo, energético, extrovertido, ele agitado, ele tem que aprender a frear moderadamente.
Então, acelerar moderadamente, né, eu costumo sempre dar esse exemplo aqui, né? Da montanha-russa, né? Da montanha-russa, quando nós fomos nos parques dos Estados Unidos com os nossos filhos, eles queriam ir nas maiores montanhas-russas, né, que existem no mundo. Montanhas-russas de 72 metros de altura, com queda livre a 90 graus. Era uma maravilha. Para você ter uma noção, uma das... Acho que era a Sheikra, né, Liliane, que fica em Tampa, em Orlando, na Flórida, né? Orlando, não, Tampa, na Flórida. Tem uma montanha-russa chamada Sheikra. Se eu não me engano, na época era a maior do mundo. E eu nunca me esqueço disso. Quando eu cheguei no parque, né? Eles, vamos lá, vamos pai, vamos lá naquela montanha-russa. E não tinha quase ninguém na fila. E aí eu vi que na saída dessa montanha, justamente na saída onde as pessoas saem da montanha-russa, na hora que elas estão saindo, estrategicamente é a enfermaria do parque. É verdade, pessoal. Então você imagina, a enfermaria de um parque enorme, que tem uma das maiores montanhas russas do mundo, na época era uma das maiores montanhas russas do mundo, estrategicamente naquele local, na hora que você saía da atração, tem a enfermaria do parque ali. Mas por quê? Porque todo mundo, né? É aquele tipo de montanha-russa, né? Que você entra nela, não é verdade? E literalmente a sua alma sai do seu corpo. Basicamente é isso. A alma sai do corpo, né? E aí você sai e querendo encontrar a sua alma. Onde que ela tá? Meu corpo tá aqui. Mas onde que minha alma foi? Basicamente é isso, tá? Então imagina o seguinte. Da mesma forma, o exemplo é esse. Quando eu cheguei nesse parque e eu vi essa montanha, claro, eu morro de medo de altura, gente. Morro de medo de altura. E meus filhos me desafiando. Não, vamos, pai. É agora. Vamos vencer esse medo. Vamos lá. Tudo bem, vamos vencer esse medo. E tem duas maneiras de você vencer o medo. Você pode vencer o medo de forma radical ou moderado. Vencer o medo de forma radical. Tá legal, já vamos na maior do mundo, já logo de cara, deixa minha alma sair do corpo mesmo, vamos enfrentar isso aí. E aí você vence o medo. Ou a forma moderada. Qual é a montanha-russa para criança? Começa com a pequena. Aquela montanha-russa que só vai aos pais com os seus filhinhos pequenininhos, lá de 7, 8 anos de idade. E aí você pode pensar... Como é que eu fiz para ir, né, nesse desafio, nessa montanha-russa? Será que foi de forma radical ou de forma moderada? Eu deixo para você dar essa resposta. Você não está proibida de dar a resposta agora, tá? Mas, voltando ao assunto, ao tema... É assim, os extrovertidos vão direto na radical. Vai nada, só fala. Moderadamente. Só fala, isso é mito ou verdade? Mito, pronto. Isso é mito. Tá. Aquele que muito fala, pouco faz. Tá? Vamos ver se é verdade. Assim, muito fala, pouco faz. Mas eu quero dizer o seguinte: acelerar moderadamente o que é? Se desafiar a falar. Como eu era muito tímido, Liliane, muito introvertido, e eu tinha um sonho, né? Justamente era ser um palestrante e começar a palestrar, começar a treinar, eu tive que vencer isso de dose homeopática, dose moderada. Então, é encontrar um motivo para falar, realmente. Às vezes, numa reunião de amigos, e a primeira vez que eu fiz isso em público foi no aniversário da nossa filha, no aniversário de 15 anos, né? Sim, eu nunca havia feito isso. Aí teve o aniversário de 15 anos, reunimos toda a nossa família, os nossos amigos, né? Como é que chama o baile de debutante, que fala, né? De 15 anos, né? Que a filha dança com o pai, dança com o namorado. Os avós. Aquela festa, né? De 15 anos. E aí eu falei, dá licença. Todo mundo olhou assim, peguei o microfone, tava uma banda lá tocando. Dá licença que eu quero falar. Parou, todo mundo ficou, o quê? O Edson vai falar. Exato. O Edson vai falar. Aquele cara que era tímido, que nunca havia se manifestado, pega o microfone e resolve fazer aí uma declaração de amor para sua filha, para sua família. E é a primeira vez que eu fiz isso. E depois eu continuei me desafiando. Se você pertence a uma comunidade, por exemplo, religiosa, pedir para fazer uma leitura ali na frente, né? Muitas pessoas, né, se propõem de forma voluntária, né, fazer leituras nas suas comunidades. Falar nas reuniões, às vezes você está numa reunião num grupo pequeno, levanta a mão e se oferece para falar. Você está com medo?
vai com medo mesmo. Dose homeopática. Você sabe que você está contando isso, e eu me lembro a primeira vez que eu falei em público. Eu tinha 8 anos. E a professora perguntou assim, quem quer ler um poema no dia X, que eu não me lembro qual era. Eu levantei a mão numa sala de 40 alunos, eu fui a única escolhida, porque era 1 ou 2 de cada sala, da minha sala de 40, eu fui a única. Talvez é o momento para que os pais também que estejam nos assistindo estimulem seus filhos a falarem, estimulem seus filhos a falar em público ou se expressar voluntariamente é positivo. E existe muito isso, né? Das crianças ouvirem demais dos pais. Fica quieto, agora não fala nesse momento. E isso vai construindo internamente um medo de se expor. Uma autorrejeição. Um medo da rejeição, tanto interna quanto do ambiente. Edson, e me explica um pouquinho mais nos ambientes corporativos, nos ambientes de trabalho, essa questão de líder e liderado, de um líder extrovertido, um liderado mesma introvertido. Coisa, Liliane, você Como estava seria? falando aí, você estava falando da sua infância, eu me lembrei da minha antes de falar desse assunto, né? É muito interessante que você falou, porque numa classe de 40 alunos, você levanta a mão e fala, eu vou, eu quero, né? Isso é típico de uma pessoa extrovertida. É típico de uma pessoa, né, que tem aí, né, um mundo externo maior do que o mundo interno. Então, ela sempre se coloca à disposição para os desafios da vida, né? E, no meu caso, alguém teve que olhar para mim e me estimular muito. Então, a professora chegou para a turma toda e falou assim, olha, pessoal, quem quer ler, né? Não é assim? No meu caso, foi diferente. No meu caso, foi assim, pessoal, nós vamos ter um teatro aqui. Edson, vem cá. Ela olhou para mim. O estímulo é diferente. O estímulo, Edson, vem cá, eu quero que você faça esse papel no teatro. Ah, não, professor, não, mas vai dar certo, confia. Entendo. Então, o introvertido, ele sempre precisa de um estímulo externo maior. Aquele que é... E aí, nesse caso, quando a gente passa para o mundo corporativo, que você citou, Liliane, a relação líder e liderado, né? Basicamente é isso. O líder, ele tem que perceber, né, se o seu liderado, ele precisa ser estimulado da forma correta, motivado da forma correta também. Não é simplesmente chegar e falar assim, olha, quem quer participar deste projeto? Não é assim que funciona, não é como uma escola que você tem 40 crianças, né, que vai ter 1 ou 2 lá que vai falar, eu quero. No mundo corporativo não é assim. O líder vai precisar entregar o projeto para aquele que tem mais talento, para aquele que tem mais competência para fazer esse projeto funcionar. Acontecer. E muitas vezes é um introvertido. Muitas vezes é um extrovertido. Independente de ser extrovertido ou introvertido, cabe ao líder estimular corretamente o seu liderado. Aqui a gente precisa falar também para os pais que são líderes de suas casas, não é verdade? A estimularem os seus filhos corretamente, porque senão você pode inibir o seu filho. Isso que você disse é um exemplo claro. Não fala agora não é momento de falar. Antigamente tinha muito disso, né? De mães taparem, né? Segurar a boca do filho, gente. Eu cheguei a ver isso, né? Para quem tem mais de meio século de vida como eu, deve ter presenciado isso alguma vez na sua vida, de mãe tapando a boca, né? Colocando a mão literalmente na boca da criança. Fica quieto, agora não é hora de falar, fica em silêncio, seu pai quer dormir. Então esse tipo de repreensão vai fortalecendo justamente o quê? Se uma pessoa ela é introspectiva, ela acaba ficando cada vez mais introspectiva. Não vai estimular que ela fale. Tá? Ao contrário também, né? Eu digo o seguinte, quando a gente fala de frear moderadamente, Liliane, é o que você está fazendo agora. É ir baixando a sua ansiedade. É você dar a voz ativa para o outro também.
peraí, eu sou muito acelerada, estou muito ansiosa. Deixa eu prestar atenção no que ele está dizendo. Dessa vez eu me permito, né, ficar em silêncio. Tá? Entendo. Esse assunto é muito, muito interessante. E quando nós falamos sobre o introvertido e o extrovertido e o equilíbrio que deve existir, e quando você fala do moderadamente, tanto acelerar quanto desacelerar. Essa moderação é de dentro para fora, certo, Edson? Sempre será. Sempre será. É um autoconhecimento profundo de quem eu sou e qual o meu papel naquele momento. Qual o meu papel? É um papel de líder, é um papel de pai, é um papel de filho, é um papel de respeitar a mim, como diz aqui a frase, o ambiente e ao outro. Muito bem. Mas para você que está nos assistindo aqui, nós estamos falando sobre introversão e extroversão, nós já estamos acabando esse tema, já está quase acabando o nosso podcast. Esse tema é muito interessante. E eu faço uma pergunta para você, mas e quando um líder é introvertido e ele tem dificuldade para falar, mas ele precisa falar? E aí, como é que fica isso? E é sobre isso que... Olha o a tema. dica de filme dessa semana aqui traz para você, não é? E a dica de filme dessa semana é O Discurso do Rei. Uma história real, verídica, não é? Que traz aí a história da nobreza inglesa, não é verdade, Liliane? Isso mesmo. E na substituição, né? No momento em que troca, né, o rei. Exato. Esse filme, ele fala desse personagem que era gago e ele precisava... Não, né? Ele era gago mesmo, mas não era só gago, ele era introvertido, tímido. Introvertido. Era o filho do rei. Tímido, e que ele precisava fazer o discurso, ele precisava se colocar. E daí ele teve um mentor, uma pessoa que o acompanhou. Por isso, muitas vezes, a mentoria funciona muito, muito bem. Os cursos de comunicação, de desenvolvimento de oratória funcionam muito bem para desenvolver habilidades com as quais você tem um pouco de dificuldade. Nós temos algumas surpresas aí em breve. E isso causa bem-estar. E no discurso do rei, o grande momento é quando ele vai e faz o seu primeiro discurso. Quando ele se coloca e consegue eliminar a gagueira e, principalmente, ter a segurança para falar. Eu acho que é o filme mais assim impactante para você que quer falar, que quer se posicionar e que quer realmente deixar um legado e a sua mensagem para o mundo. E esse filme ele traz um momento ou situações muito intrigantes, né, que mostram o medo que esse príncipe, né, que vai se tornar rei aí, tem para se pronunciar em público. E o medo é tão grande que ele não acredita que ele vai conseguir fazer isso, e ele começa a atacar o mentor dele, né? Ele começa a entrar em confronto direto com esse mentor e meio que dizendo, eu não quero isso, não preciso disso para minha vida. Mas como não? Você vai ser o rei, você precisa fazer esse discurso. Então imagina a pressão, né, que essa pessoa está passando na vida dela. Então muitas vezes o medo vai afastar você, né, da sociabilização. Ou seja, como vencer o silêncio e ser uma pessoa sociável. E justamente esse filme retrata essa situação. Um filme para você assistir e refletir, tá? Um filme para você assistir, refletir e, de repente, se tiver interesse, ter um mentor de comunicação que vai lhe ajudar a desenvolver o seu melhor potencial. Falando nisso, vou lembrar de novo que o nosso podcast, o tema dele é Você Está Bem, e ele é todo embasado no livro Você Está Bem, do Edson. Nós temos aí um site, vai estar aqui na descrição do vídeo, se você quiser o livro autografado, manda uma mensagem que a gente manda o livro para você, tá bom? E Edson,
Tem um QR Code aqui que você pode escanear, ter novos contatos. Nós temos o nosso blog, o nosso canal do YouTube, aqui o canal do Edson de Paula Palestrante, com muitos conteúdos legais sobre comunicação, liderança, autoconhecimento, conexão. E eu gostaria agora de convidar você para deixar a mensagem final desse nosso podcast que foi tão incrível. Eu acho que você gostou. Eu acredito que eu poderia trazer aqui uma história muito interessante que está no meu livro Protagonismo, que antecede este livro Você Está Bem, não é? E é sobre o construtor de pontes, que todos nós, em algum momento das nossas vidas, construímos algumas pontes nas nossas vidas, não é? E existem 3 tipos de pessoas, Liliane, 3 tipos de pessoas. Nessa vida existem 3 tipos de pessoas. E eu gostaria que você imaginasse agora o rio da vida passando na sua frente. Um rio de águas velozes, ora caudalosas, ora límpidas, transparentes. Como é o rio da sua vida? São águas caudalosas e turbulentas, são águas límpidas, transparentes, águas frias, águas quentes. Seco. Talvez esteja seco em algum momento, talvez ele esteja com uma enchente em outros momentos, não é verdade? Transbordando. Mas enfim, a vida é como um rio. E existem 3 pessoas diante do rio da vida. 3 pessoas, 3 atitudes. A primeira pessoa, ela olha para esse rio e olha para outra margem. E ela fica se imaginando, como seria se eu atravessasse esse rio? Como seria se eu atravessasse esse rio agora e chegasse do outro lado da margem? Como seria? E ela fica imaginando, 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 imaginando. E o tempo vai passando. E ela continua olhando para outra margem. Ah, como seria bom se eu atravessasse esse rio. O que eu descobriria do outro lado, na outra margem do rio? Enquanto isso, ele está pensando, ele está falando, né? Ou está em silêncio, uma outra pessoa do lado dele, inexplicavelmente, se enche de entusiasmo, estufa seu peito de ar ao máximo e começa a atravessar esse rio de qualquer jeito. E atravessa esse rio, atravessa, e chega do outro lado. E quando chega do outro lado, olha para aquele que está do outro lado, ainda pensando em atravessar o rio, e esnoba. Olha lá, continua lá, né? E eu aqui, já estou desse lado, olha tudo que eu tenho aqui. Oh, mas eu esqueci alguma coisa do outro lado, eu esqueci alguém, eu esqueci de trazer algo. O que é que eu faço agora que eu cheguei desse lado? E fica perdido do mesmo jeito. Ele conseguiu atravessar a margem do rio, mas ele continua perdido. E aí tem um terceiro tipo de pessoa, que é aquele que chega, olha para aquele que está em dúvida e olha para o outro que está com mais dúvida ainda. Olha para esse aqui e fala assim, escuta, vamos construir uma ponte, você me ajuda? Você que está desse lado aí, começa a fazer isso. Constrói uma ponte aí, me ajuda, vamos construir uma ponte. E esses 3 juntos começam a construir uma ponte. E quando você vê, não apenas existem os 3, aquele que estava com dúvida e não foi, aquele que foi e ficou com mais dúvida, e nem apenas aquele que construiu a ponte, mas agora existem centenas de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas que estão ali agora ajudando a construir essa ponte e atravessando o rio de um lado para o outro. Como é a sua vida? Que tipo de pessoa você é? Fica aqui a reflexão para essa semana. Eu desejo a você sucesso, excelência. E vamos juntos. Até segunda-feira que vem no podcast Você Está Bem, se Deus quiser. E Deus vai querer. Vai querer. Tchau!